Às vezes você vai testar a sua arte em outro ambiente, quando você chega lá, você vê que a sua arte naquele cenário lá não foi superior e você volta e modifica a sua arte ficando parecida com a outra. Você recebia mestres japoneses ou brasileiros mesmo para fazer correção de kata. E vira e mexe, como ele falou, eles modificavam algum detalhe ou outro no kata. Escolas de kickbox, muitas variantes de kickbox, e umas parecem mais com Muay Thai, outras não. Eu sempre busquei outras artes não para trocar de arte, mas para saber se meu karatê funcionava. O pessoal vendo o kata com aquele olhar antigo. Porque se eu estou fazendo esse movimento aqui ou aqui, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é eu entender que esse movimento pode ser uma projeção ao invés de uma defesa e eu treinar com você. Cadinho, chega aí eu vou fazer um movimento. Aí eu vou fazer um movimento. E aí, galera, já mandaram essa pergunta aqui pro CC Eduardo, porque nós vamos começar mais um Samurai Responde. Vamos ler as perguntas de vocês e o CC vai estar aqui para responder. Então, roda a vinheta. Sensei, no vídeo, Karatê Jutsu é o mesmo Karatê de combate? E Sparring é só... Aí tem aí, gente, se quiser procurar. O Tonzeira, ele perguntou o seguinte: Sensei, quando você fala que decidiu testar seu Karatê com outras artes, inclusive treinou várias outras artes, essa mistura não mudou a essência do seu Karatê, não? Digo isso pois outro dia vi a história do kickboxing, que foi criado por karatecas e quando foram para a Tailândia se testaram, perderam e o mestre deles ficou treinando Muay Thai. E depois, quando voltou à Holanda, acabou mudando muito a arte e ficou bem parecida com o Muay Thai. Muito interessante isso que ele falou, né? Às vezes você vai testar a sua arte em outro ambiente, quando você chega lá, você vê que a sua arte naquele cenário lá não foi superior e você volta e modifica a sua arte ficando parecida com a outra. Aconteceu muito isso no kickbox, né? Tem muitas escolas de kickbox, muitas variantes de kickbox, e umas parecem mais com Muay Thai, outras não. Né? E ele está falando isso porque teve aquele vídeo que eu contei a trajetória, né? Talvez a gente podia até colocar aqui no card, Cadinho, né? Que eu falo... Tô pensando no seu card, tô zoando, o chefe mandou. Que eu falo assim, quando eu fui testar o meu karatê. Então, a primeira década minha de treinamento, eu fiz karatê puro, né? Treinei Aikido junto também, mas nada de contato, igual Muay Thai, boxe. E depois dessa primeira década treinando karatê, eu fui pro Muay Thai, fui pro boxe e me testei. Quando eu cheguei no Muay Thai, naquela questão deles lá, eu não conseguia usar meu karatê, porque era uma luta muito contundente, eles lutavam totalmente diferente, eu nunca tinha sentido aquilo, eu só tinha treinado karatê contra karatê, né? E a gente sabe que você quer saber se o seu karatê funciona, testa fora do karatê, testa com outras modalidades, entendeu? Então assim, aí você vai ver, aí você vai ter uma noção. Então o que ele quer dizer é o seguinte: quando eu fui pro Muay Thai, eu tranquei a minha matrícula no karatê e falei, enquanto eu não entender o que esses caras fazem, eu não vou sair daqui, né? Então eu fiquei alguns anos no Muay Thai, né, de imersão, eu treinava de segunda a sexta, e é claro, eu tive que aprender, para eu aprender a técnica deles, eu tenho que esvaziar minha xícara, né, para poder caber um novo chá lá dentro. Se eu ficar jogando chá dentro de uma xícara cheia, vai transbordar. Então eu fiquei muito tempo treinando no estilo deles. A postura é completamente diferente, a dinâmica de combate é completamente diferente. Pô, Muay Thai é luta de ringue, né? Então assim, eu aprendi, mas ele perguntou, o karatê não perde a essência? Eu sempre busquei outras artes não para trocar de arte, mas para saber se meu karatê funcionava. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Desde 20 anos atrás, quando eu comecei a testar meu karatê. Então, eu já chegava lá e falava assim, ó, eu vou aprender o Muay Thai, eu quero lutar o Muay Thai, mas eu gosto de karatê. Karatê é minha base, karatê é o meu chassi. Eu tenho até hoje meu chassi de karatê, de karateca, entendeu? Então, eu já pensava, tudo é a mente, Cadinho. Se você já pensa, ó, eu tô aqui para isso, não vou esquecer do porquê que eu vim para cá. Agora, se você foi lá, gostou mais do Muay Thai do karatê e quis ficar no Muay Thai, tá tudo certo, né? No meu caso, eu sempre gostei do karatê. Então eu falava assim, ó, quando eu estiver entendendo essa arte, eu vou usar meu karatê para lutar contra eles. Mas no momento eu preciso lutar Muay Thai contra Muay Thai, senão você não pega.
sabe? Era muito diferente. Primeira coisa que aconteceu lá, eu defendi um chute na coxa, igual a gente aprendia no passado no karatê. O cara veio e bateu a tíbia no meu braço aqui, né? O grão-mestre Olímpio falou pra mim assim, ó, se você defender assim de novo, você vai quebrar o braço. Eu senti uma dor na hora, ele viu. Sabia que eu era karateca, meti o bração, o cara veio com a canelada, pau, quase quebrou meu braço. Então assim, você tem que moldar. Aí você não defende, você não baixa a mão pra defender mais, você levanta a canela. E aí, é o que você vê na aula hoje, eu faço as coisas que eu aprendi no Muay Thai moldada pro karatê. Entendeu? Então se você tem essa mente de que, apesar de você fazer uma imersão, você ficar lá internado na arte, em outra arte, você não pode perder o porquê que você veio. Se você perder o porquê que você veio, você vai simplesmente... Às vezes você vai moldar, você vai misturar tanta coisa que vai ser só uma luta, não vai parecer com nada. E é igual MMA. A maioria das pessoas que você vê no MMA hoje, você vê, o cara luta MMA. Você vê um ou outro que tem uma postura de karateca, uma postura de taekwondo, uma coisa mais diferente. A maioria não, porque mesclou tanto, e eles não estão preocupados em testar a arte, eles estão preocupados em bater. O cara do Muay Thai ele quer ganhar. Não importa se vai ficar parecido com o Muay Thai, parecido com o boxe, parecido com o cara. Eles não querem saber disso, eles querem saber de chegar, entrar lá e ganhar, porque é esporte. No meu caso, não. Então, eu fui pro Muay Thai, depois eu fiquei anos no boxe, né? Mas sempre com essa cabeça de fazer um karatê diferente. Então, eu já pensava nisso lá atrás. Aí, quando eu estava praticando jiu-jitsu, eu pensei, agora está na hora de eu montar minha escola de karatê. Olha só, isso aí foi 2012, mais ou menos. Eu falei, agora eu já estou com karatê, Muay Thai, boxe, já era faixa azul, 4 graus de jiu-jitsu. Nessa época eu estava competindo tudo que eu via na frente. Tem uma caixa de medalha na faixa azul lá, fui campeão mineiro, campeão de vários campeonatos, competindo igual um louco. Falei, pronto, agora eu tô híbrido, já passei por tudo. Quando eu ia montar minha escola de karatê, apareceu a oportunidade de aprender Kudo, uns anos atrás. E aí eu entrei na oportunidade de aprender Kudo, trabalhei muitos anos com essa arte, treinei muitos anos essa arte, me tornei faixa preta em Kudo, graduado pelo grão-mestre Azuma Takashi, que é o fundador. Foi excelente, foi ótimo. Mas aí depois eu vi que estava na hora de eu fazer o que eu já queria fazer lá atrás, mas com uma bagagem ainda maior, né? Porque o Kudo é uma arte híbrida, então a arte de ensinar uma arte híbrida é diferente. Então, não saindo demais, né, do assunto aqui do Tonzeira, mas voltando, se a sua cabeça se manter aonde você era o seu propósito lá atrás, você vai arrumar um jeito de não perder a essência do karatê, do seu karatê ainda parecer karatê, e você conseguir fazer aquilo. Então, há mais de 20 anos atrás, eu falei, vou testar meu karatê, e depois dessa volta toda, agora eu falei, não, é a mesma ideia, desde lá de trás. Sensei, no vídeo Por que o Karatê de Combate não tem kata? O CLG-FTC, acho bem interessante, porque, convenhamos, ficar treinando kata é maçante, fora que vira e mexe estão mudando algo nos kata. Um movimento que antes era de um jeito, modificam para ficar de outro jeito, mínimos detalhes. Cada curso que você participa, um sensei fala uma coisa diferente, mas sinto falta mesmo da aplicação, do Bunkai, e dessa realidade para o dia a dia. Estou um pouco decepcionado com o karatê tradicional, embora ainda na faixa roxa, pensando em ir para o jiu-jitsu e Muay Thai. O karatê de combate me parece ser muito completo. Parabéns por estudar e divulgar seus conhecimentos. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos responder aqui. Não dá para poder responder com o nome dele direto, que o pessoal não coloca o nome, coloca o nick, mas vai estar aqui pelo menos o nick dele. Vai o agradecimento aí para ele. Então, isso é uma coisa, Cadinho, que antigamente tinha muito. Não sei o quanto que tem isso hoje em dia, porque não participo mais de seminários de kata, de cursos de kata, mas antigamente você recebia mestres japoneses ou brasileiros mesmo para fazer correção de kata. E vira e mexe, como ele falou, eles modificavam algum detalhe ou outro no kata. Tipo, você está fazendo uma posição aqui, o cara vem e fala assim, não, mexe a mão um pouquinho mais para baixo, não, mexe a mão um pouquinho mais para cima, nossa mão tem que virar mais para frente. Então, assim, detalhes que não vão fazer diferença no combate, né? Então, é aquele negócio, o pessoal vendo o kata com aquele olhar antigo.
Porque se eu estou fazendo esse movimento aqui ou aqui, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é eu entender que esse movimento pode ser uma projeção ao invés de uma defesa e eu treinar com você. Cadinho, chega aí eu vou fazer um movimento. Aí eu vou fazer um movimento. Então, assim, o kata, né, como a gente já tem vários vídeos aqui falando, ele foi criado para que as técnicas fossem guardadas, registradas. Então, você tem que pegar a técnica, né, não ajeitar se está aqui ou aqui, mas tem que entender a técnica, ter um parceiro de treino para você poder projetar ele, se for o caso de uma queda, de uma projeção, e aí treinar incessantemente aquela queda até você ficar bom. Dando um exemplo aqui do jiu-jitsu, Cadinho, para a galera entender, você vai aprender um arm lock, você vai aprender um triângulo, quantas vezes você tem que fazer esse triângulo para ele sair na hora da luta? Muitas. Muitas. Porque a galera faixa azul, ontem mesmo no rolo, um faixa azul meu de jiu-jitsu chegou e falou assim, eu tô com muita dificuldade de finalizar. Pô, o cara treina finalização todo dia, mas ele sabe que é difícil. Na hora do vamos ver, que o cara não tá deixando, que vocês estão rolando, trocando força, é difícil. Então, o cara tem que pegar o negócio, tem que pegar o movimento do kata e treinar 1000 vezes para ver se sai quando ele for lutar, entendeu? Então, assim, aquele negócio do kata sendo visto como uma forma diferente do que ele foi criado. Por que eu tenho que mudar isso para cá? Por que um mestre fala que é de um jeito? Por que o outro mestre fala que é do outro jeito? Às vezes você paga caro num seminário de um grande mestre japonês, ele vem para ajeitar sua mão. Então, assim, eu acho que é essa crítica aí que ele vem colocando aí, e acontecia muito, hoje em dia eu não sei, mas acontecia muito. Porque o movimento do kata, a gente pode lembrar muito do questão, fazendo um paralelo com o Karate Kid, porque o pessoal ficava lá no carro, sim, girando, e não entendia para que aquilo funcionava. Só a partir do momento que ele chegava, mostrava para aquilo funcionava, tocava, pum, defendia aqui, defendia aqui. E o kata é mais ou menos isso, né? Isso. Pelo que eu tenho na minha opinião. Você tem que saber, não é só colocar a mão aqui, você tem que saber para que a mão tá lá, o que ele vai fazer. E sem o sparring, né, sem a troca, sem o seu parceiro de treino, é muito difícil. Não é só colocar a mão ali. Porque no kata tem muitos golpes traumáticos, mas tem muita técnica de luta agarrada. De projeção, de soltura de pegada, de soltura de clinch. Então, o que acontece? A luta agarrada, eu tenho que estar agarrado com alguém para poder testar, né? Agora, eu posso fazer alguns movimentos que tem no kata, de socos e chutes e bloqueios, ok. Mas muito no kata, às vezes grande parte de um kata é luta agarrada, porque naquela questão temporal os caras se atracavam, né? Não tinha dessa de, não, vai ser assim, não tinha regra. Um se atraca com o outro ali, cotovelo, joelho, projeção, queda no chão. Então, primeiro de tudo é identificar, né? Igual você está falando aí. Tem que identificar, transformar, porque no kata tá de um jeito. E para o olho do leigo, pro olhar do leigo, ele não consegue ver o que tem ali dentro. Então, para isso, o cara tem que viver uma luta agarrada, viver um judô, viver um jiu-jitsu, viver um wrestling, para ele conseguir ver com mais facilidade o que não é soco e chute dentro do kata. Isso aí, galera. Se você assistiu esse vídeo até agora, então, já tá no finalzinho, então vamos parar, deixar aquele like, curtir e comenta, cara. Comenta, ajuda a gente a produzir mais vídeos, comenta, faça sua pergunta. Sensei tá aqui para responder. Quando que um sensei vai parar, tirar um tempo para te responder? Pode ser o sensei, com certeza vai fazer isso, né? Mas o sensei Eduardo tá aqui para poder fazer isso também. Então, curta, comenta e compartilha. Valeu, sensei. Valeu, Cadinho. Até a próxima, pessoal.